Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre a verdadeira educação financeira, né? Por onde a gente vai começar a falar sobre a educação financeira? Por onde a gente vai começar a mudar? A gente vai começar a mudar o caminho da educação financeira? Começa por aqui, pelo mindset. Por que pelo mindset? Não sou eu, o Ivan, que está falando. Quem está falando isso, talvez se a gente for procurar na história, a gente vai buscar há milênios atrás, pelos grandes nomes da religião, pelos grandes nomes da filosofia, pelas grandes pessoas ilustres que marcaram a história da humanidade. Eles colocaram ali em palavras, colocaram em versos, colocaram em prosa. E quem teve a coragem de estudar e a capacidade de capturar a sabedoria nessas palavras, entendeu, praticou e venceu, e superou, prosperou. E hoje em dia, muitos desses que a gente considera assim como gurus, né? Gurus da educação financeira, gurus das finanças, gurus do mercado, na verdade nada mais do que o que eles fazem e o que eles fizeram foram botar em prática o que outras pessoas começaram lá há milênios atrás, e assim continuarão sendo por mais milênios enquanto a humanidade existir. Isso quer dizer que eu e você podemos continuar a fazer isso. E eu estou aqui simplesmente como um arauto, como um instrumento para te ajudar, para me ajudar nesse processo. Então, tudo começa aqui, um processo interior, lá no espírito. O espírito vem antes da matéria. Tudo começa aqui dentro, no processo do pensamento, do sentimento, que se transforma numa ação, em palavras, que se transforma em ação, que se transforma em comportamentos, que esses comportamentos geram resultados, né? Esses resultados resultados vêm, e esses resultados então se transformam em hábitos. Os hábitos se transformam em quê? Eles reforçam esses pensamentos, reforçam os sentimentos. Esse círculo, né? Esse círculo que pode ser vicioso ou virtuoso, que a gente espera sempre que esse seja um círculo virtuoso, esse círculo ele cria o que a gente chama na literatura de mindset, de modelo mental. Por quê? Porque a forma como isso vai acontecendo, esse círculo, ele vai se tornando uma verdade, uma realidade para a gente. A maneira como a gente vai pensando, agindo, reagindo, né? E acreditando nisso, entendendo que, poxa, peraí, eu agi, reagi, então isso funciona assim, é assim que as coisas são, então eu vou continuar agindo e reagindo dessa maneira em outras situações semelhantes. Isso cria esse sistema de crença. Então, essa é a maneira como eu passo a enxergar o mundo, filtrar o mundo e agir nele. Então, esse modelo mental serve para eu filtrar as coisas da minha vida, né, e passar a agir em cima dele. Isso a gente aprende lá, desde bebê, olhando os nossos pais, ouvir os nossos pais, depois os nossos amiguinhos, nossos amigos, a escola, depois a adolescência e quando viramos adultos. Porém, até pouco tempo atrás, a gente não tinha acesso à informação suficiente para poder questionar e entender que existem esses modelos mentais, né? E que a gente, na verdade, a gente é meio parecido com o computador. Na verdade, o computador é parecido com a gente, né? Mas não é muito diferente no sentido de que a gente tem uma programação, que é esse modelo, né? Que é uma programação que naturalmente acontece, porém a gente meio que vive nesse esquema inconsciente, porém a gente pode mudar essa programação. E para mudar essa programação, existem várias técnicas. Uma das mais conhecidas é a programação neurolinguística, né? Mas os próprios métodos de coach, existem N outros métodos, técnicas disponíveis no mercado que ajudam a gente a mudar esses modelos mentais, né? E esses modelos acabam, a depender do momento da nossa vida, tornando assim, a nossa vida muito limitada. A gente chama isso até de crenças limitantes, porque eles funcionaram no passado. Entendam, não é que isso esteja ruim, não é que esses modelos são ruins,
não tem certo nem errado, foram certos lá atrás, foram importantes lá atrás para que a gente pudesse chegar até aqui. Porém, os desafios vão mudando, a gente vai crescendo, a gente vai encontrando novas batalhas, novos campos por onde, né, por onde a gente precisa andar e trilhar, novos desafios, e para isso a gente precisa ter novas aberturas, novos aprendizados, e aqueles modelos, aquelas maneiras de enxergar o mundo, de reagir ao mundo, não servem para esses novos aprendizados, para esses novos desafios. Então a gente precisa simplesmente abrir essa equação, abrir esse modelo, e muitas vezes a gente não consegue, porque a gente está preso àquelas sensações, aquele apego ao passado, aquele modelo passado. Então por isso a gente precisa mudar o mindset, mudar o sentimento por trás, mudar o comportamento. Entendeu? Isso é muito importante, ainda mais quando se pensa em termos de lidar com dinheiro. Por que disso? Porque quando a gente está falando de dinheiro, quando a gente está falando de educação financeira, a gente está falando, antes de tudo, sabe de quê? Uma coisa chamada valor. O que não se fala, quase não se fala hoje em dia, quando o assunto são finanças pessoais, quando o assunto é educação financeira, é a respeito da importância de saber o que é valor. Primeiramente, a gente precisa entender o que é valor. Por quê? Porque é em cima do entendimento do que é valor, de que se deriva, no final das contas, a questão de riqueza. Como assim, Ivan? Não entendi. Explica melhor. Vamos lá, eu vou explicar. O que é valor para você? E o que é valor para mim? Valor é alguma coisa que faz sentido para a minha vida. Valor é alguma coisa que eu tenho dentro de mim, que se dá de acordo com as minhas vivências e mesmo para você. Ao mesmo tempo, valor é alguma coisa que eu prezo, valor é alguma coisa que é importante para mim, valor é alguma coisa que vai resolver algum problema para mim. Tá? Se eu consigo gerar alguma coisa que vai agregar valor para você, no sentido de vai resolver algum problema seu, se eu consigo ter uma ideia que vai fazer você resolver algum problema, te ajudar a resolver algum problema, se eu consigo fazer alguma coisa que vai te ajudar a sair de uma determinada situação, ou que vai te fazer feliz, se eu consigo fazer alguma coisa que vai te fazer feliz, se eu consigo fazer qualquer coisa nesse sentido, que agregue algo positivo na sua vida, eu estou agregando valor para você. Esse valor, ele pode ser um valor monetário, ou ele pode ser um valor de diversas outras facetas, mas é um valor que eu estou agregando. Por isso que eu sempre digo que uma das principais qualidades que a gente precisa desenvolver quando a gente vai falar de educação financeira é a questão, primeira qualidade, desenvolver a gratidão e o altruísmo. Por quê? Porque quando a gente começa a desenvolver a gratidão e o altruísmo, se doar, dar, se ouvir o próximo, desenvolver empatia, desenvolver estar do lado do próximo, estar dentro do organismo, né, entre aspas, né, mas se colocar no lugar do próximo, a gente começa a entender melhor quais são as necessidades, as dores, os desejos da outra pessoa. Isso não é um processo que acontece da noite para o dia. Muitas vezes você leva até uma vida inteira para conseguir fazer isso, que é um processo difícil. Tem pessoas que têm mais facilidade, porque já desde berço já conseguiram desenvolver isso. Mas a grande sacada é essa, é se colocar no lugar do próximo. Para isso você precisa desenvolver isso. Por isso que eu sempre digo, doe, se doe. Doe financeiramente, doe seu tempo, procure estar sempre no processo de se abrir, doando, porque com isso você consegue afinar o seu instrumento de percepção, afinar sua visão, afinar o seu ouvido, afinar o seu coração, entendeu? E aí você consegue entender melhor o próximo e aí descobrir onde que você pode ser útil para esse próximo, entendeu? E aí dar valor. Bob Burg, anota esse nome, ele escreveu o The Go Giver, um grande livro que fala muito sobre isso, como dar valor. A primeira lei, a lei do valor, que ele conta nesse livro, ele fala muito sobre isso. Essa questão de quanto mais valor você dá, né, mais você vai receber. E não é dar esperando receber, mas simplesmente dar, simplesmente doar, pensando no próximo. Então, essa é a grande sacada. O primeiro ponto é esse, tá? Para você entrar nessa vida de riqueza, essa vida de prosperidade, essa vida de educação financeira de verdade. Então, só para fechar, para não ficar muito extenso esse vídeo, lembre-se, valor. Riqueza começa na noção de valor. E valor é o que é importante para você, é o que é importante para mim, e a gente só vai conseguir realmente descobrir o valor do próximo quando a gente está disposto a chegar ao próximo de coração, entender
e ser útil. Pessoal, desejo que vocês consigam isso do fundo do coração. Vamos desenvolver essa gratidão, vamos desenvolver o altruísmo nesse mundo. Até a próxima. Um abraço forte. Tchau.